Fala pessoal, beleza? Hoje o nosso assunto é função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Função quadrática e função do segundo grau dizem respeito ao mesmo assunto. Hoje, para vermos aqui a função quadrática com tranquilidade, compreendendo bem os conceitos que serão apresentados, é muito importante você conhecer os conceitos da equação do segundo grau, o que é a equação do segundo grau, como se calculam as raízes, o que é soma, o que é produto, entre outros conceitos. É importante você saber para que você compreenda com tranquilidade os conceitos aqui da função do segundo grau. Então vamos aqui partir para a definição. Bom, função quadrática, a definição é qualquer função f de r em r, reais associado aos reais, dada por uma lei da forma f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Essa forma aqui lembra pra gente justamente a equação do segundo grau. A diferença é que na equação do segundo grau, na definição, a gente iguala esse f de x, em vez de f de x fica o zero, né? Na função é um f de x com essa expressão aqui. Bom, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. O a diferente de zero é a mesma coisa que a gente também usa para definir uma equação do segundo grau. Por quê? Porque se o a for igual a zero, aqui multiplicando por x ao quadrado, o zero vai desaparecer, vai ser zero, então vai restar bx mais c. E aí não vai ser mais uma equação do segundo grau, passará a ser do primeiro grau. No caso das equações, aqui que é a função, não vai ser uma função do segundo grau, vai passar a ser uma função do primeiro grau. Vamos aqui a alguns exemplos. Temos aqui, ó, f de x igual a 2x quadrado mais 3x mais 5. Então vamos ver aqui em cada um desses exemplos quem é o a, quem é o b e quem é o c dessa função. Então vamos lá. Quem é o a aqui nessa função? O a é sempre um número que está aqui junto com a variável x elevado ao quadrado, não é isso? Então quem está junto com x elevado ao quadrado é o 2. Então o nosso a aqui é o 2. Quem é o b? O b é o x elevado a 1 aqui, que não precisa aparecer, né? Então fica aqui apenas a variável x. Quem é que está aqui junto com a variável x? É o 3. E o c, ele não é acompanhado de nenhuma variável, é o que nós chamamos de termo diferente. O que é a variável? A variável, no caso aqui da função, é o x. Aqui, ele está desacompanhado de qualquer variável, é o c. Então, quem é que está aqui desacompanhado é o 5, ok? Vamos definir aqui nos outros exemplos, ó. Quem é o a? Está junto com x ao quadrado é o 3. Quem é o b? O b que está junto com x é o menos 4, né? O sinal vem junto. E quem é o c? O independente é 1. Aqui, quem é o a? O a, ele é 1. Quando não aparece ninguém aqui junto com a variável, é porque existe 1 ali. Então, a é igual a 1. Quem é o b? Agora, a gente aqui encontra alguém junto com a variável x? Não, só tem x ao quadrado menos 1. Ou seja, quando não tem x, então não tem o b. Nesse caso, o b vai ser igual a 0. E aí, o c, que é o termo independente, vai ser igual a menos 1. Mais um exemplo aqui. O a é o que está junto com x ao quadrado, só que tem um menos aqui. Eu sei que existe um ali implícito, só que com menos vem um sinal junto, então vai ser menos 1. Quem é o b? O b é o que está junto com a variável x, é 2, e o c não tem termo independente ali, então o c vai ser igual a 0. E aqui, quem é o a? O a está junto com a variável x ao quadrado. Deixa eu só deixar aqui um pouco mais claro. Então, o a é igual a menos 4. O b não tem ninguém com a variável x sozinho, né? Então, vai ser 0. E o c também vai ser igual a 0, ok? Vamos aqui. Vamos agora falar do gráfico da função quadrática. Nós vimos que na função do primeiro grau nós temos um gráfico, e o gráfico vai ser uma reta. Vimos como esse gráfico se comporta. Na função quadrática também vamos ter um gráfico. Em todas as funções que nós vamos estudar, nós vamos ver que existe uma representação gráfica ou um gráfico para essas funções. E nós vamos ver como se comporta cada gráfico. No caso da função quadrática,
O gráfico é uma parábola. A parábola, ela é uma figura que eu fiz aqui de vermelho, tá? Ela é uma figura, parece um pouco com um U, né? É uma figura que não é exatamente a metade de um círculo, tá? Ela tem aqui, ela é um pouco mais estreita aqui na base, tá? Mas aqui também não pode ser pontudo. Enfim, o gráfico nós vamos ver outros exemplos aqui para frente e você vai ver claramente como é que é a representação gráfica, como aparece o gráfico nas funções. Bom, e o gráfico dessa função, ela pode ter uma concavidade voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo. O que é a concavidade? A concavidade é como se fosse, assim, a grosso modo, como se fosse um buraco aqui nesse gráfico. Então, por exemplo, pensa aqui numa vasilha. É porque a concavidade está voltada para cima, ou seja, esse espaço está para cima. Se estiver para cima, isso significa que o A é maior do que zero. Que A é esse, professor? É aquele A da função ax² mais bx mais c. A gente viu que A não pode ser zero, e se ele não pode ser zero, ele só tem duas opções. Ou ele é maior do que zero, ou ele é menor do que zero. Se ele for maior do que zero, a concavidade do meu gráfico, a minha parábola, vai ficar assim na representação gráfica, voltada para cima. Se ele for menor do que zero, a concavidade vai ficar voltada para baixo. Isso aqui é muito importante para nós fazermos análises gráficas, tá bom, pessoal? E aqui vamos ver o que são as raízes. As raízes de uma função quadrática, basicamente, é eu igualar a função a zero e ver quais são os valores de x que satisfazem essa equação, porque vai ficar basicamente uma equação do segundo grau. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui essa função x² é igual a x² menos 5x mais 6. Vou botar aqui que é igual a f de x, tá? Poderia escrever o contrário, obviamente. F de x é igual a x² menos 5x mais 6. O que eu tenho que fazer para calcular as raízes da minha função? Eu tenho que pegar o meu f de x, a minha função, e igualar a zero, né? Basicamente, isso aqui foi o que a gente escreveu. Então, vamos fazer isso. Ó. Vou pegar a minha função. Quem é a minha função? x² menos 5x mais 6 e vou igualar a zero. A partir daqui, eu vou resolver essa equação do segundo grau. Como a gente resolve? Olha, o delta, nós sabemos que o delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, quem seria o delta aqui? O delta, vamos só ver quem é a b e c. Aqui o a é igual a 1, está junto com x². O b é o menos 5 e o c... Então, o nosso delta vai ser b². Então, o nosso b² vai ser o quê? Menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes o c, que é igual a 6. Ok? Então, aqui temos que menos 5 ao quadrado é igual a 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, o nosso delta é igual a 25 menos 24. Isso aqui é igual a 1. Então, calculamos aqui o valor do nosso delta, beleza? Agora, calculado o delta, vamos calcular o valor de x. Como a gente calcula o valor de x? O nosso x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, vamos calcular. O nosso x é igual a menos o b, ou seja, menos o menos 5, mais o delta, que nós calculamos ali, deu 1, sobre 2a. 2, quem é o a? O a é o próprio 1, então 2 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a menos 5, vai ficar 5 positivo, mais ou menos raiz de 1 é igual a 1, 2 vezes 1, 2. E aqui nós teremos dois valores possíveis.
E aí a gente pode chamar de x1. O x1, vamos pegar o sinal aqui positivo. Vai ficar igual a 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6. 6 por 2 é igual a 3. É o valor possível para o nosso x. E o nosso x2. O nosso x2, agora vamos usar o sinal negativo. Vai ser igual a 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é igual a 4. 4 sobre 2 é igual a 2. Então, aqui estão as raízes da minha equação, sim, as raízes da função, da minha função quadrática, ok? Então, basicamente, calcular raízes, a gente pega, iguala a função a zero, e os valores de x que a gente achar, ó, x1 e x2, vão ser as raízes. Aqui, basicamente, nós calculamos o que? A equação de segundo grau. E aí vamos ver como a gente faz para construir o gráfico dessa função. Então vamos lá, nós vamos para esboçar o gráfico, ou seja, como é que a gente faz esse gráfico, ou como a gente compreende o gráfico, encontra às vezes também a função por meio só da representação gráfica. Nós vamos entender aqui agora isso legal. O esboço do gráfico é o seguinte: primeiro, nós vamos calcular as raízes. Então acabamos de ver aqui um exemplo em que nós calculamos a raiz da função, igualamos a zero, calculamos as raízes. Depois que nós calcularmos as raízes, nós vamos calcular as coordenadas do vértice, tá? Quem são as coordenadas do vértice? As coordenadas do vértice XV indica o quê? A ordenada x relacionada ao vértice. E YV. YV, aqui é a ordenada y associada ao vértice. Então, olha só, para calcular XV, a gente calcula o menos b sobre 2a. YV, menos delta sobre 4a. E a partir disso, nós conseguimos construir o gráfico. Bom, vamos lá. Pegamos aqui esse gráfico, e esse gráfico é uma parábola, como vimos anteriormente. O gráfico é uma parábola, tá? x1 e x2 vão interceptar esse gráfico aqui no eixo x. Eixo x das abscissas, y das ordenadas, x1 e x2 de interseção entre a parábola e o eixo x. E aqui, quem é o vértice da parábola? É esse ponto aqui que está mais embaixo. Está mais embaixo porque a parábola está com concavidade para cima. Se a concavidade estivesse para baixo, como veremos a seguir em exemplos, o vértice estaria lá no ponto máximo, né? Então, olha só, esse aqui é o vértice. É o ponto mais baixo, aqui nesse caso dessa parábola. Se fosse voltada para baixo, seria o ponto mais alto. Esse ponto aqui, como é que eu calculo? Com o XV e o YV. Então, o XV vai me dar esse valor aqui, quando eu fizer menos b sobre 2a. YV, quando eu fizer menos delta sobre 4a, vai me dar esse valor aqui. E esses valores para eu achar o meu vértice. A partir do vértice de x1 e x2, eu já sei como vai ficar a minha parábola. Agora, uma outra coisa interessante, pessoal. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de interseção da parábola com o eixo y, tá? O eixo das ordenadas. Esse ponto aqui será exatamente no C. Tá? Então, a gente faz, ó, ax² mais bx mais c. Esse termo independente C é exatamente o termo que vai interceptar o eixo y, tá? Vamos continuar vendo algumas coisas na próxima aula, perdão.